Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 20 de outubro de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. A nossa lição de hoje é a lição 293, que declara: todo o medo passou e só o amor está aqui. É uma lição muito bonita, né? Antes de lermos a lição do dia, nós vamos ler o texto, o que é o mundo real, né? Que é o nosso texto para esse grupo de lições. O que é o mundo real? O mundo real é um símbolo como o resto do que a percepção oferece, mas representa o oposto daquilo que fizeste. O teu mundo é visto através dos olhos do medo e traz à tua mente os testemunhos do terror. O mundo real não pode ser percebido exceto através dos olhos, através de olhos que o perdão abençoa, de modo que vejam um mundo onde o terror é impossível e onde os testemunhos do medo não podem ser achados. O mundo real possui uma contrapartida para cada pensamento infeliz refletido no teu mundo, uma correção certa para as cenas de medo e para os sons de batalha que o teu mundo contém. O mundo real mostra um mundo visto de modo diferente, através de olhos serenos e com a mente em paz. Nele só há descanso. Nele não se ouvem gritos de dor e de pesar, pois nada mais resta fora do perdão. E o que vês é gentil. Apenas cenas e sons felizes podem alcançar a mente que perdoou a si mesma. Que necessidade tem essa mente de pensamentos de morte, ataque e assassinato? O que pode perceber ao seu redor, senão a segurança, o amor e a alegria? O que pode existir que escolhesse condenar e o que quereria julgar desfavoravelmente? O mundo que ela vê surge de uma mente em paz consigo mesma. Não há perigos à espreita em nada do que é visto por ela, pois é benigna e só contempla a benignidade. O mundo real é o símbolo de que o sonho do pecado e da culpa terminou. E o Filho de Deus não está mais dormindo. Olhem que interessante, né? Ele aqui não falou sonho do pecado e da culpa e do medo, né? Ele só falou o sonho do pecado e da culpa. E hoje a lição é sobre o medo. Terminou e o Filho de Deus não está mais dormindo. Seus olhos despertos percebem o reflexo seguro do amor de seu Pai, a promessa certa de que foi redimido. O mundo real significa o fim do tempo, pois percebê-lo faz com que o tempo não tenha nenhum propósito. O Espírito Santo não tem necessidade de tempo, uma vez que esse já tenha servido ao seu propósito. O tempo, né? Já serviu ao propósito que o Espírito Santo tinha para ele. Agora, ele só espera por aquele único instante a mais para que Deus dê o seu passo final e o tempo desapareça, levando consigo a percepção e deixando apenas a verdade para ser ela mesma. Esse instante é a nossa meta, pois contém a memória de Deus. E, ao olharmos para um mundo perdoado, é Ele que nos chama e vem para nos levar para casa, lembrando-nos da nossa identidade que o nosso perdão restituiu a nós. E aí a lição do dia, a lição de número 293, todo o medo passou e só o amor está aqui. O medo passou porque a sua fonte se foi, a fonte do medo, né? O ego. E com ela todos os pensamentos de medo. O amor, cuja fonte está aqui para todo o sempre, é o único estado presente. Pode um mundo parecer brilhante, claro, seguro e acolhedor, oprimido por todos os meus equívocos passados que me mostram formas distorcidas de medo? No presente,
Entretanto, o amor é óbvio e os seus efeitos aparentes. O mundo inteiro brilha no reflexo da sua luz santa e eu percebo um mundo, enfim, perdoado. Pai, que hoje o teu mundo santo não escape à minha vista. Que os meus ouvidos não fiquem surdos a todos os hinos de gratidão que o mundo canta sob os ruídos do medo. Existe um mundo real que o presente mantém a salvo de todos os equívocos passados. E hoje só quero ver esse mundo diante dos meus olhos. Todo o medo passou e só o amor está aqui. Todo o medo passou e só o amor está aqui. Né? Então, na minha opinião, o objetivo dessa lição é me lembrar que quando todo o medo sai da minha mente, e o medo aqui é um símbolo para o sistema de pensamento do ego, para mentalidade errada, né? Me resta o que é meu por direito, o que é meu naturalmente. E o que é isso? O amor. O amor é quem eu sou. O amor é de onde eu vim. E o amor é para onde eu vou. O amor é a minha verdadeira natureza. Por quê? Porque o amor é Deus e Deus é amor. E eu sou o filho, filha de Deus. Perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Então todo o medo passou e só o amor está aqui. Quando os pensamentos do ego são removidos das nossas mentes, isto é, quando o sistema de pensamento do ego é removido das nossas mentes, então o que é que nos resta? O amor, que é quem e o que verdadeiramente somos, né? E isso é muito bonito, né? E aí ele diz assim: o medo passou porque a sua fonte se foi e com ela todos os pensamentos de medo, né? Imaginem que nós fôssemos capazes, né, de termos esse sistema de pensamento do ego retirado de uma vez só, né? Como se uma chave dentro das nossas mentes ela fosse virada, né? Um interruptorzinho, um botãozinho, né? É através dessa programação mental chamada ego, e para a gente diferenciar da nomenclatura aí da psicologia tradicional, vamos tomar emprestado aquele apelido que o Dr. Joshua David Stone nos deu, que é o ego negativo, né? Então vamos dizer que esse ego negativo, ele fosse simplesmente essa programação, ela fosse desligada das nossas mentes, né? Como seria? Como eu veria o mundo? Como eu me sentiria em relação ao mundo? Lembrando que eu estou desligando aqui a tríade ímpia, que é o tripé que estrutura o ego. A crença no pecado no passado, o sentimento de culpa no momento presente e o medo do futuro, né? Então, para o medo passar, vejam o que eu estou explicando. E não se esqueçam que hoje à noite a gente tem live do livro texto às 19 horas, se Deus quiser, tá bom? Então, para que o medo passe, o sistema de pensamento do ego tem que ser removido da minha mente, né? Eu não tenho mais essa mente separada, eu já tô só na minha mente certa, tá? Então, já não tem mais a crença no pecado. Vocês entendem? Já não tem mais o sentimento de culpa. Porque o pecado, a culpa e o medo, eles dão origem. O pecado dá origem à culpa e a culpa e o pecado dão origem ao medo. É uma cadeia de ideias. Sem a crença no pecado, não tem como eu me sentir culpado. Sem a crença no pecado, não tem como eu sentir medo. Sem a culpa, não tem como eu sentir medo. E sem a crença no pecado, não tem como eu me sentir culpado. Entenderam? Então, o medo, todo o medo passou e só o amor está aqui. Como é que eu posso obter essa consciência? Quando eu estou na mente certa.
Lembrando que o medo, e ele vai falar disso no comentário dele, o medo está relacionado ao futuro, né? Pense você hoje nos medos que você tem. Os medos que você tem estão relacionados ao futuro, todos eles. Ah, eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de ficar careca, eu tenho medo de não ter dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a fatura do cartão de crédito. Eu tenho medo de que os meus filhos se viciem em drogas, eu tenho medo do governo, eu tenho medo do fim do mundo, eu tenho medo dos bandidos, eu tenho medo. E o ressentimento, ele está sempre relacionado ao passado, né? Assim como a culpa, né? E na base de tudo isso está a crença no pecado, que é o sentimento de vergonha. Ok? Então, observem a localização temporal de tudo isso. Observem. Olhei agora no meu contagiro aqui, no meu contador de vídeo, estava marcando 11 minutos e 11 segundos. Obrigada, Espírito Santo, estou no caminho. Observem essa localização aí temporal da percepção de terceira dimensão, que é uma propriedade tridimensional. Observem. E lembrem-se que eu ensinei para vocês ano passado a fazerem o diário de mudança de atitude. No diário de mudança de atitude, você escreve todos os seus ressentimentos no passado, né? E você pode estar profundamente ressentido com você porque está culpado, né? Então, a sua culpa, de alguma maneira, também é um ressentimento, né? O seu ressentimento, de alguma maneira, também é uma culpa. Porque o seu ressentimento se relaciona a uma acusação a qual você está imputando no seu irmão passado. Algo que seu irmão fez. Seu irmão pecou. Pecou contra você, pecou contra Deus, pecou contra o seu outro irmão, né? E o medo? O medo do futuro. E onde está a possibilidade do instante santo? No presente. Então, quando eu faço o meu diário de mudança de atitudes, eu estou me voltando para o presente. Eu estou configurando o meu dia para que eu possa ficar no momento presente. Ok? Dito isso, vamos ao comentário do nosso livro-texto. Gosto de mostrar ele aqui para vocês. O acompanhante do livro de exercícios, comentários sobre o livro de exercícios de Um Curso em Milagres para os estudantes de Um Curso em Milagres. Estamos no volume 2 de Allen Watson e Robert Perry, dois grandes mestres de Um Curso em Milagres americanos. Vamos lá. Já lemos a lição? Já, né? Eu já li a lição, agora eu tô na dúvida, né? Acho que já, né? Vamos lá. Comentário. Eu penso no medo como relacionado ao futuro. E aqui o livro diz: todo o medo está no passado. E quer dizer mais, eu penso do que a minha experiência, de que toda a minha experiência de medo já terminou. O medo compreendido dessa forma é quase um pensamento mágico, digamos assim. O que ele parece realmente, o que esse parágrafo, essa linha, né, parece verdadeiramente significar é que o medo, o próprio medo, o medo em si mesmo está no passado. O medo vem do passado e ele existe apenas no passado. Quando o passado é real para mim, vamos lá. Vamos lá, 3. Pode o mundo parecer... Peraí, deixa eu ver se é isso que ele quer que leia.
Pera aí, só um minuto. 3. Pode o mundo parecer brilhante, claro, seguro e acolhedor, oprimido por todos os meus equívocos passados, que me mostram formas distorcidas de medo? Então eu tenho que temer, e apenas então. O que eu temo, aí olha o link que ele vai fazer para explicar o raciocínio de Jesus na lição. O que eu temo é que o passado determine o futuro. É isso que a gente teme. Nós tememos que o nosso futuro seja uma repetição do nosso passado não tão agradável, né? Se o meu passado está recheado, né, cheio de erros e de culpa e de coisas pelas quais eu me culpo e eu o considero como real, então ele gera o meu presente medo do futuro. Então o medo, aí ele já tá brincando, né? Ele tá brincando com o medo estando no passado, com o medo estando no presente e com o medo estando no futuro. E o medo do futuro. A fonte do medo está fazendo o passado real no momento presente. O curso nos diz que o passado do qual você se lembra nunca aconteceu. Num primeiro momento, isso me pareceu difícil dizer para mim mesmo. As coisas que eu penso que aconteceram no passado jamais aconteceram. Elas não são reais. Talvez seja mais fácil dizer no dia de hoje. O passado nunca existiu da forma que eu penso que ele existiu. Concordo com ele. Isso parece ser mais concebível, mais aceitável. Dizer isso é apenas dar um passo na direção da verdade. Mas eu penso que esse pode ser um passo útil. Nós começamos admitindo que as nossas memórias do passado são, para dizer o mínimo, distorcidas, né? Vai conversar lá com seu irmão sobre as coisas do seu passado e você vai ver que cada um se lembra de um jeito, né? Isso é bem interessante, tá bom? E aí ele vai citar um texto aqui que eu vou tomar a liberdade de ler em português. Que é do capítulo 13. Um mundo sem culpa. Cada um povoa o seu mundo com figuras do seu passado individual, e é por causa disso que os mundos privados diferem. O seu mundo, na sua cabeça, é totalmente diferente do meu ou do mundo do seu vizinho, tá bom? No entanto, as figuras que ele vê nunca foram reais, pois são feitas apenas das suas próprias reações aos seus irmãos. E não incluem as reações que eles, né, os seus irmãos, têm a ele. A você, no caso, e a mim, né? Mais do que isso, o passado que nós imaginamos que conhecemos está cheio de razões para o ataque e a culpa. Nós nos lembramos dos malfeitos que fizeram para nós e dos nossos malfeitos, dos malfeitos que fizemos para os outros, né? Você se lembra. Você se lembra de tudo isso, confesse. Eu também me lembro. A percepção deve mudar. Se nós aceitamos o julgamento do Espírito Santo, a percepção de culpa deve ir embora. O perdão é um tipo de lembrança seletiva. Nós podemos começar a ver o passado e tudo nele como ou a expressão do amor ou um pedido por ajuda. E esse é um tipo de posição intermediária.
Da forma que nós ainda estamos acreditando que o passado é ou foi real, mas de forma que nós estamos ainda acreditando que o passado é ou foi real, mas nós estamos decidindo vê-lo de forma diferente. É um começo, né, gente? Porque começar a dizer aqui que o passado não existe já é muito difícil, né? É pro aluno que já tá aí, já se iluminando, né? Não é o nosso caso aqui, entendo eu, né? O meu caso definitivamente não é. Se for o seu, parabéns. Vamos lá. A verdade última é que o tempo em si mesmo não existe. O mundo não existe. Os corpos não existem. E eles não são nada além de um jogo de pensamentos nas nossas mentes. Perfeito. Se você imaginar que a gente já está num metaverso, e se você imaginar como seria para você hoje entrar num metaverso e jogar um jogo de videogame lá no metaverso, você concordaria com essa frase aqui, né? Exatamente aqui, ó. O passado não existe, os corpos não existem, o mundo não existe, nada existe. É apenas um jogo de pensamentos nas nossas mentes, né? Lá no metaverso tem um robusto programa de computador para gerar aquele metaverso, né? Para você poder brincar de realidade virtual, né? Vocês sabem disso, né? Eu nunca entrei no metaverso, né? Nunca tive uma experiência de entrar no mundo de realidade virtual, mas eu tenho certeza de que alguém aqui já deve ter tido essa experiência, né? Enfim, se já teve, me conte como é. Uma analogia física me ajuda. A onda de um oceano existe? A onda é real? Num certo sentido, sim. Num outro sentido, não. São os paradoxos da espiritualidade. Adoro. Não há tal coisa como uma onda separada do oceano. Aquilo que nós chamamos de uma onda não é mais do que o jogo de uma energia física na água. A água, o oceano no plano físico, o que é real. E a onda está aqui por um momento e se foi no próximo. Nesse momento compreendido da onda, né? De um conjunto de moléculas de água, e num momento, neste momento em que ela é onda, né? Então ela é, deixa eu ler isso aqui melhor, né? Ela consiste de um determinado conjunto de moléculas de água. No próximo momento, ela é composta por um conjunto de moléculas de água completamente diferentes. Uma onda não existe em si mesma, independentemente de tudo o mais. O universo físico inteiro não é nada mais do que uma onda na mente eterna. Essa mente, que ele coloca com letra maiúscula, é tudo o que é real. Não tem nada além dessa mente que não seja real. Nesse sentido, então, nada do passado é real. Todo o passado de uma onda não mais existe. O passado de uma onda se foi total e completamente. Onde ele passou, agora ele está plácido e calmo, não afetado pela onda. As ondas não mudam o oceano, tá? Né? Então, onde a onda passou, agora você só tem o oceano plácido e calmo, né? A onda não modifica o oceano, tá bom? Alguns serão capazes de ver isso desta forma, compreender no mínimo um conceito de que o passado simplesmente não existe. Alguns de nós podem precisar de uma forma mais simples de pensamento, né, de ideia.
O passado nunca aconteceu da forma como eu penso que ele aconteceu. A culpa nunca foi real. E a forma mais simples eventualmente nos levará à forma completa. Então, simplesmente não importa, não faz diferença. Quando eu experimento o medo, então, uma coisa para ser olhada é a crença no passado que está por trás do medo. E talvez escondida, mas seguramente lá. Apenas o passado me faz temer o futuro. E aqui ele dá um exemplo que é perfeito, tá? De que essa frase está correta, né? Eu vou ler novamente a frase. Apenas o passado me faz temer o futuro. Lembrando do que eu tinha falado antes de começar a ler o texto. A tríade ímpia, ela é uma corrente de eventos. Sem a crença no pecado não tem culpa, sem culpa não tem medo. Sem a crença no pecado, portanto, não há medo. Ok? Exatamente o que eu falei no início. É por isso, agora prestem atenção no exemplo que ele vai dar, que é perfeito. Muito bom esse exemplo aqui. É por isso que as crianças pequenas frequentemente não temem nada. Elas não têm a memória de desastres passados para darem origem ao medo. Quando eu sinto medo, que eu me lembre de que o medo depende da minha própria percepção do passado e que eu afirme aquilo de que eu me lembro nunca aconteceu da forma como eu penso que aconteceu. Não há nada a temer. Quando eu deliberadamente escolho excluir o passado da minha consideração do presente, e no presente o amor é óbvio e os seus efeitos são aparentes, esse fardo pesado do passado, né, que vem aí desses horrores que eu estou lembrando, ele bloqueia totalmente a minha consciência da presença do amor, da minha percepção da presença do amor. Todo o nosso aprendizado não é nada além de um acúmulo de ideias sobre o passado. Portanto, tudo isso não é nada. Tá tudo dentro da sua cabeça. Nós começamos a desaprender, a deliberadamente esquecer que aquilo que nós pensamos, que o passado nos... aquilo que pensamos que o passado nos ensinou. E nisso, nós encontramos a verdadeira percepção e, eventualmente, o verdadeiro conhecimento, né? O primeiro passo para a gente chegar no conhecimento é a percepção, né? Muito bem. O mundo que nós vemos, quando nós vemos sem o medo que carregamos do passado, é o mundo real. Esse é o mundo que nós estamos pedindo para ver na lição de hoje. Sob todos os sonhos, sob todas as canções de medo, sob todos os sons de medo, o mundo está cantando hinos de gratidão, né? É isso que ele diz aqui. Peraí. Que os meus ouvidos não fiquem surdos a todos os hinos de gratidão que o mundo canta sob os ruídos de medo. A percepção do Espírito Santo é capaz de penetrar através do verniz de medo que colocamos sobre a realidade. Ele diz verniz, a gente acha que é o muro de granito, né? Mas o muro de granito, na verdade... O muro de granito, na verdade, ele é de fumaça, né? O Jesus fala isso no texto, né? Ele é uma neblina, né? Quando nós compartilhamos a percepção do Espírito Santo, nós tomamos consciência de que o passado se foi e vemos e ouvimos o que está aqui agora, quando o amor é óbvio, que eu então me una à oração.
E aí ele vai citar a frase do livro. E hoje só quero ver esse mundo diante dos meus olhos. Ok? E aí ele vai comentar o parágrafo 2, versículos 1 a 2 do que é o mundo real. O mundo real possui uma contrapartida para cada pensamento infeliz no teu mundo. Uma correção certa para as cenas de medo e para os sons de batalha que o teu mundo contém. Se o mundo real contém as partes contrárias para cada pensamento de infelicidade, então o mundo real deve consistir de pensamentos felizes. A diferença está nos pensamentos sobre o que é visto e não nos objetos da percepção. Essa sentença parece quase que indicar que o mundo real é como uma biblioteca de vídeos, cada um consistindo de uma interpretação diferente da mesma pessoa ou evento em nossas vidas. Nós podemos escolher assistir os vídeos do Espírito Santo ou escolher os vídeos do ego. As mesmas cenas, mas um diretor diferente, com um significado diferente que é dado a tudo. Olhem que analogia poderosa essa, hein? Olhem essa analogia, né? O mundo real O mundo real mostra um mundo visto de modo diferente, através de olhos serenos e com a mente em paz. A diferença está na paz, na pacificidade, né, no pacifismo da mente que está percebendo. E essa é a primeira de 3 referências de que o estado da mente é que está fazendo o que vemos. E as outras são a mente que perdoou a si mesma e a mente que está em paz consigo mesma, né? É essa mente corrigida, né, que vai ver, né? Na verdade, o que é essa mente, né? É a nossa mente certa, né? Todos nós assumimos que as nossas percepções do mundo não nos estão falando para nós algo real sobre o mundo. De fato, elas estão nos falando algo sobre o nosso próprio estado mental. As visões de medo e os ruídos de batalha que percebemos são apenas reflexos do medo e da batalha dentro das nossas próprias mentes. Quando as nossas mentes estiverem sido levadas à paz, o mundo assumirá uma aparência diferente, porque as nossas mentes estão projetando o seu próprio estado sobre o mundo, né? Então, se a minha mente está projetando um estado de guerra, então eu estou vendo guerra no mundo. Que eu, então, busque a cura da minha própria mente. E a cura do mundo tomará conta de si mesma, né? Um bom vídeo, se você ainda não tiver assistido, para você lidar, se aprofundar nesse tema, é como você pode ajudar a salvar o mundo, né? Que é exatamente isso que Jesus está dizendo, né? É como se fosse realmente, como eu comparo aqui com vocês, as linhas de um programa de computador, né? O mundo real, ele está é o mesmo mundo sendo visto a partir de uma programação de computador diferente, que me dá a visão do Cristo, a visão do amor, a visão do perdão. Não estou dizendo aqui para vocês que isso seja fácil de praticar, de jeito nenhum. Mas eu acho que quanto mais a gente repete essas ideias, mais então
Isso fica claro pra gente como é que funciona, tá? Lição 293. Vou repetir a leitura. Todo medo passou e só o amor está aqui. O medo passou porque a sua fonte se foi, e com ela todos os pensamentos de medo. O amor, cuja fonte está aqui para todo o sempre, é o único estado presente. Pode o mundo parecer brilhante, claro, seguro e acolhedor, oprimido por todos os meus equívocos passados que me mostram formas distorcidas de medo? No presente, entretanto, o amor é óbvio e seus efeitos aparentes. O mundo inteiro brilha no reflexo da sua luz santa, e eu percebo um mundo, enfim, perdoado. Pai, que hoje o teu mundo santo não escape à minha vista, que os meus ouvidos não fiquem surdos a todos os hinos de gratidão, que o mundo canta sob os ruídos do medo. Existe um mundo real que o presente mantém a salvo de todos os equívocos passados, e hoje só quero ver esse mundo diante dos meus olhos. Todo o mundo passou, e só o amor está aqui, né? Está aqui no momento presente, quando eu estou conectada com a minha mente certa, que é essa forma de perceber o mundo. Tá bom, meus amores? Lembro a vocês que hoje teremos live do item 7.10, capítulo 7, as dádivas do reino, tá? E eu espero vocês aqui às 19 horas, tá bom? Essa era a mensagem então para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Mais tarde. Hoje nos vemos mais tarde. Até mais tarde.